Nós temos vindo em uma série de mensagens falando a homens, depois falando a mulheres, e semana passada a pastora Naine quebrou tudo aqui, né? Foi muito bênção para nós, apanhamos e saímos ainda felizes por apanhar aqui desse lugar. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre casamento. Nós tivemos uma boa conversa na quinta-feira, eu e Naine tivemos uma boa conversa com os casais aqui na quinta-feira, mas hoje eu quero, independente se você é casado, solteiro, se você é um adolescente, eu quero convidar você nesse momento a olhar para o seu futuro e olhar para a sua história e pensar bem na sua realidade. E o tema da palavra hoje que eu quero compartilhar com vocês é: o casamento é como um jardim. Repete comigo: o casamento é como um jardim. E hoje nós vamos mergulhar nessa realidade e nessa verdade poderosa. O casamento, ele é como um jardim. Irmãos, e todo jardim, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser cultivado. E existem algumas tarefas essenciais que vão enraizar uma pessoa que está casada ou uma pessoa que quer se casar. Quando eu me casei, eu não tive nenhum preparo para me casar, em nenhum aspecto. Eu não fui preparado pelos meus pais, eu não fui preparado pela minha liderança, nem pela igreja, eu não fui preparado emocionalmente, fisicamente, sexualmente, eu não fui preparado. Naine não foi preparada para casar. E às vezes a gente percebe que a gente se prepara para tirar uma carteira de motorista. Tem que fazer um curso para tirar uma carteira de motorista. A gente se prepara para qualquer coisa que a gente quer que dê certo na vida, mas para o casamento, muitas vezes a gente não se prepara. E existem algumas coisas essenciais no casamento. Eu quero tirar algumas verdades disso. Para se enraizar, primeiro a gente precisa plantar. Para mantermos enraizados, nós precisamos arrancar as ervas daninhas. E para que algo continue seguro, a gente precisa matar as cobras que querem entrar no nosso jardim. Naine disse semana passada, ela disse que nós precisamos enfrentar a serpente. Isso não é uma característica só da mulher, mas do povo de Deus, mas a mulher, ela é muito forte nisso. Mas todo casal que quer plantar, todo casal que quer arrancar as ervas daninhas, vai precisar deixar esse jardim seguro, vai precisar matar algumas cobras. E eu quero começar com vocês sobre a importância do plantio. Quando eu falo sobre plantio, é sobre aquelas coisas incríveis que você fazia no começo do casamento e que você deixou de plantar, que você deixou de fazer. Você vai perceber, você que é solteiro, que quando você se apaixona, você investe, você planta, você se entrega, você faz o melhor, você fica tempo conversando coisas sem importância, gasta tempo no WhatsApp, gasta tempo se comunicando, se conhecendo. Você gosta do que? Vermelho ou verde? Eu também gosto. Nossa, como a gente é parecido, é impressionante como a gente é igual. E essas conversas vão muito mais profundas, e de repente você percebe que você gosta de gastar tempo com essa pessoa, falar com essa pessoa, olhar nos olhos dessa pessoa, receber elogios dessa pessoa. Então você percebe, a gente nasceu para viver para sempre juntos. Nós plantamos quando a gente tem interesse, a gente planta quando a gente quer colher. Mas plantar é algo que nunca pode se deixar para trás dentro de um casamento. Para que um jardim continue tendo vida, alegria, beleza, nós precisamos continuar plantando. Nós precisamos continuar cuidando daquilo que nós já plantamos. É importante a gente lembrar que muitos casamentos hoje
chegaram nessa situação porque deixaram de plantar. Nós vemos casais que se afastaram, se perderam porque deixaram de plantar. E talvez você só tenha deixado essas coisas de lado porque você se sentiu num lugar seguro. Mas na maioria das vezes nós não percebemos que quando a gente não vai no nosso jardim para continuar plantando, as ervas daninhas começam a nascer. E quando as ervas daninhas começam a nascer, ouça bem o que eu quero dizer a você. Essa é a parte mais crítica, gente, de um casamento. Porque são aquelas coisas que você está fazendo agora no seu casamento, que estão contaminando aquilo que deveria ser tão especial. As ervas daninhas talvez sejam palavras duras. As ervas daninhas talvez sejam o jeito que não se muda. As ervas daninhas são as posturas que nós temos de intransigência. As ervas daninhas são aqueles momentos em que nós estamos mais preocupados conosco mesmo do que com o outro. E as ervas daninhas começam então a nascer e a gente descuida do nosso jardim. Sabe aquelas coisas que começam a matar a paixão? Lenta e sorrateiramente. Não se olha mais nos olhos, não se fala com gentileza, e a gente apenas está trabalhando, correndo atrás das necessidades, cuidando dos filhos, mantendo um contrato. E quando a gente percebe, já parou de plantar e agora aquilo que a gente não gostaria que esse casamento se tornasse, agora já está uma coisa esquisita, estranha. Está no ar, está no ambiente. Sabe, irmãos, tem um momento que se a gente não arranca essas ervas daninhas pela raiz, essas ervas daninhas começam a enraizar junto com as raízes do casamento. E daí, quando chega um momento que é tão tarde, que quando você vai arrancar as ervas daninhas, você enfraquece a raiz do casamento. Não se engane. Quantas pessoas chegam na nossa frente e elas dizem: pastor, a gente está tentando resolver esses problemas, mas agora a gente está tão abalado. Quantos filhos chegam para a gente e dizem: pastores, meus pais já não tem mais jeito. É um desrespeito, eles não se importam um com o outro, eles tentam manter apenas a aparência, eles não têm carinho, eles não têm mais apreço, eles não olham mais com atenção e com cuidado um para o outro. Eles acham que a gente não percebe. Não se engane. Até os menores, os mais infantis dos nossos filhos, não só os maduros, eles percebem as ervas daninhas no ambiente. E o que falar das cobras? Sabe, irmãos, não é lugar de cobra no nosso jardim. Nosso casamento, e quando eu falo de cobras, eu estou falando de ameaças sérias que precisam ser eliminadas no nosso casamento. Eu falo dos ovos da serpente. Eu falo daquilo que as ervas daninhas escondem. Quando eu falo de cobras, eu falo sobre a ação do inimigo
que sorrateiramente se esconde debaixo das nossas posições, que não percebem aquilo que está crescendo, e por debaixo disso o inimigo está trabalhando. E essas coisas precisam ser enfrentadas e destruídas. Por quê? Porque o inimigo odeia o casamento. Porque o casamento representa Cristo e a igreja. O inimigo odeia tanto o casamento, porque ele sabe que um casamento, segundo o padrão de Deus, ele vai refletir para os filhos e para a sociedade o quanto Cristo ama a igreja e o quanto a igreja ama Cristo, porque a Bíblia diz que esse é o modelo. E é por isso que há um ataque do inimigo contra o casamento tão forte, tão violento, escondendo serpentes, ovos de serpentes, debaixo daquilo que a gente deixa crescer, que não deveria estar no nosso casamento. Você acha que é apenas uma coisa normal deixar algumas coisas entrarem ou permanecerem no seu casamento? Você está escondendo coisas malignas debaixo disso. Por debaixo do teu jeitão, por debaixo da sua forma rude de tratar, por baixo dessa erva daninha, de falta de atenção, de falta de cuidado, de apreciação, na verdade, está se escondendo ovos de serpente ali. E quando as cobras começam a aparecer, pode destruir um jardim. As pessoas não querem entrar ali. E sabe, irmãos, para quem está solteiro aqui nessa manhã, me ouça bem. Eu sei que Deus tem alguém especial para você. Se você está aqui, veio de um casamento destruído, eu sei que Deus tem alguém especial para você. Mas eu quero te lembrar uma coisa, seja casado ou solteiro, todos nós vamos precisar enfrentar algumas cobras. Eu separei algumas delas para compartilhar com vocês aqui nessa manhã. O primeiro ovo de serpente que pode se tornar uma cobra no teu casamento é quando você traz teu passado geracional para dentro de uma nova história. Você pode chamar isso de maldição hereditária, eu quero chamar isso de comportamento geracional. Porque eu acredito que em Cristo Jesus todas as maldições foram quebradas, mas nós continuamos mantendo alguns comportamentos geracionais. E algumas brigas, inclusive, acontecem porque algumas pessoas dizem: você está igualzinho o seu pai, você está agindo igualzinho sua mãe. E na maioria das vezes não é para elogiar, na maioria das vezes é o quê? Para atacar. Mas é verdade, nós precisamos quebrar alguns comportamentos geracionais. Não é porque teu avô foi assim, teu pai foi assim, tua avó foi assim, tua mãe foi assim. Agora você está construindo e preparando um novo jardim. Esses comportamentos geracionais são cobras que permanecem no nosso jardim. Outra cobra que muitas vezes aparece no nosso jardim é a cobra da rejeição. Irmãos, quantas pessoas... E como eu disse, a gente não vem preparado para o casamento. Eu gostaria de estar numa igreja que nós temos hoje, quando eu me casei. Porque eu e Naine entramos para o nosso casamento quebrados. E só descobrimos isso quando as crises começaram a vir. Nós descobrimos que cada um estava trazendo o seu passado geracional e colocando dentro da nossa nova história. O jeito do meu pai, o jeito da minha mãe, o jeito do pai dela, o jeito da mãe dela, e a gente estava numa situação que só pela misericórdia. Nós viemos enfrentando todas as questões de rejeição, de infância, medos, inseguranças, e nós trouxemos para dentro do casamento. Eu digo que eu gostaria de estar numa igreja que nós temos hoje, porque hoje nós temos um processo. Toda pessoa que chega aqui, ela começa num processo de limpeza espiritual, vai para o encontro com Deus. Nós temos hoje jovens
Muitos jovens participando do encontro com Deus, lá eles falam sobre rejeição, cura interior, libertação, quebra de maldição, nova postura, novos comportamentos. Quando uma pessoa aqui vai se casar, você pode participar de um curso de noivos intensivo para novos comportamentos. Se você quer melhorar teu casamento, você pode participar do nosso Aliança Plena. Novas posturas para um casamento. Nós temos encontros só para casais, novas posturas para casamento. Sabe como a gente aprendia? Na briga, no choro, na entrega, no desespero. Outra cobra que a gente precisa vencer no nosso casamento são as fortalezas mentais. Tem gente que é tirano. Tem gente que tem a mente cauterizada, tem gente que vem com tanta promiscuidade do seu passado, tem gente que vem com uma estrutura de violência. E tudo isso se coloca no casamento. Agora, outra cobra, irmãos, é quando você vem quebrado por conta de um abuso físico ou sexual, ou por conta de um trauma do seu passado, e você coloca tudo isso no seu casamento. Que casamento resiste com as cobras andando e os ovos sendo protegidos debaixo das ervas daninhas? Irmãos, não existe trabalho sobrenatural para quando o jardineiro não quer cuidar do seu jardim. Você pode vir, orar e dizer: Senhor, faz. Mas no final das contas, você vai precisar colocar as luvas, pegar a enxada, colocar uma bota 7 léguas e enfrentar esse jardim que foi fechado por ervas daninhas. E ter coragem de saber que essas cobras não têm poder de te destruir. Como a Naine pregou semana passada, você vai pisar na cabeça da serpente. Você vai destruir as fortalezas do inimigo. Só que precisa arrancar isso. E como a gente faz isso? Trabalhando, buscando. Quantos de vocês deveriam estar aqui na quinta-feira, aprendendo mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco? Afinal de contas, se o inimigo quer destruir o meu casamento, eu vou trabalhar o meu jardim. Irmãos, quantos de vocês deveriam estar nesse momento limpando o seu jardim, através de buscar conselho, através de uma terapia? Corra atrás. Algumas pessoas, quando o casamento começa a ficar totalmente destruído, eles começam a me mandar mensagem pelo Instagram. Irmão, se você tivesse ideia quantas mensagens a minha equipe, que cuida do meu Instagram, recebe: pastor, você precisa me atender, pastor, você precisa... Gente, é uma multidão de mensagens. Se eu fosse atender todo casamento que começa no desespero me mandar mensagem, eu cuidaria só disso. Por isso nossos líderes de GC cuidam disso. Você pensa uma igreja desse tamanho. Agora, uma das coisas que todo homem pode fazer, além de buscar ajuda de um líder, de um amigo espiritual, de um terapeuta, de um psicólogo, ele precisa colocar as luvas e as botas e entrar nesse jardim e trabalhar. Porque se você acha que um conselho vai resolver a sua história, não vai. Você vai precisar trabalhar no teu jardim, porque essas cobras precisam ser tiradas por você. E o diabo é tão astuto, irmãos, que ele tenta nos convencer que nós somos o problema. Ele tenta nos colocar como os vilões da história, os maus da história, quando na verdade essas cobras estão trabalhando. Aí nós precisamos arrancá-las. Por quê? Porque você não é o abuso do seu passado, a dor do seu passado, você não é a história dos seus pais, você não é a rejeição que você recebeu, você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então a maldade não é você, mas talvez a semente
que você está mantendo daninha no seu jardim. E o inimigo muitas vezes coloca um contra o outro. Sabe, irmãos, o mundo que nós vivemos é muito mais espiritual do que nós podemos imaginar. Muito mais espiritual. Se você soubesse que alguns ataques do inimigo que não querem você livre, e é por isso que muitos resistem a se livrar da rejeição, da dor do passado, muitos resistem a trabalhar um abuso, muitos vão resistindo. Porque há um mundo espiritual te pressionando, porque a Bíblia diz: quando Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu quero dizer uma coisa para você: o diabo odeia tanto o casamento, que ele quer destruir aqueles que nele entram. E se você está nessa luta, nessa batalha, eu quero lembrar você, seu cônjuge não é seu inimigo. Talvez ele esteja enfrentando muitas cobras, mas ele não é seu inimigo. Talvez você esteja lutando com a pessoa errada. Irmãos, faça do diabo o seu inimigo. Faça dessa serpente o seu inimigo. Lute juntos para superar isso. Enquanto eu e a Naine começamos a trazer comportamentos geracionais, começamos a trazer todas essas coisas, rejeição, abuso. Você que foi para o encontro com Deus sabe das nossas histórias, do reencontro. Irmãos, quando nós começamos a trazer, nós começamos a brigar um contra o outro. Agora, quando nós começamos a perceber quem era o verdadeiro inimigo, nós começamos a lutar pelo outro. E aí começa uma mudança de chave. Maridos, eu quero dizer uma coisa para você. Não culpe sua esposa, lute por ela. Talvez ela está enfrentando dores do passado, que ela precisa que você ajude ela a matar as cobras que estão escondidas debaixo das ervas daninhas. Chore com ela. Quantas noites eu chorei com a Naine enquanto ela vencia traumas e abusos do passado. Mas enquanto eu estava lutando contra ela, eu não percebia as dores que ela estava sentindo. Quantas vezes eu entrei no quarto e ela por horas chorando, porque no casamento as coisas afloram. Eu disse: o que está acontecendo? Ela disse: eu estou lembrando de traumas do meu passado. E ela chorava, e quantas vezes eu ajudei ela a se curar disso. Quantas vezes ela me disse: amor, você precisa de ajuda. Você não está percebendo, mas você está se comportando da mesma forma com que teu passado geracional, que você disse que não ia trazer para dentro do casamento, e você trouxe. Você precisa de ajuda, amor. É diferente de quando você parece, você está igual, você não muda, você... Quando nós lutamos em prol, essas serpentes, elas começam a sair, elas começam a ir embora. Sabe, irmãos, não culpe, lute. Lembre-se que quanto mais você for mergulhar na verdade poderosa de Deus, mais Deus vai liberar sobre a sua vida. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, eu tenho tanto para falar nessa manhã ainda. Mas em Gênesis 2, 24 diz assim: por essa razão o homem deixará, diga comigo, deixará pai e mãe, e diz: se unirá. Diga comigo, unir. E diz a quem? A sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Queridos, eu quero tentar resumir isso, que eu gostaria de ir um pouquinho mais profundo. Mas o que é interessante é que Deus não diz para a mulher deixar pai e mãe. E aqui a palavra é homem no sentido masculino da coisa. Hombridade. O louvor não vai precisar subir hoje, tá, gente? Eu já libero vocês para eu poder usar cada segundo desse culto. Irmãos,
quando Deus coloca para que o homem possa deixar pai e mãe, não que homens e mulheres sejam diferentes no sentido de igualdade, porque os dois são iguais, em valor, em dignidade, mas não em responsabilidade. Ainda que esse mundo caído está dizendo, por conta dessa equiparação de gênero, e até o empoderamento das mulheres, mas eu quero dizer para você, segundo o padrão da Bíblia, homens têm responsabilidade sobre casamento, sobre esposa e sobre filhos em um nível maior. E é por isso que a Bíblia chama os homens de sacerdotes. Eles guiam, eles levam, eles direcionam. E a Bíblia diz: deixe o homem pai e mãe. E a partir daí começa um trabalho conjunto. Una-se o homem à sua mulher, agora são dois, e se tornem uma só carne, dois. Mas o deixar é uma postura do homem, porque o deixar fala sobre responsabilidade, fala sobre prioridade. Um homem precisa aprender a ter prioridade para conduzir a sua casa. O homem precisa olhar para o seu casamento como prioridade. Irmãos, não se engane, não é a mulher que tem que colocar a bota e a luva e ir para o jardim. Quem entra primeiro no jardim são os homens. Quem vai limpar primeiro esse jardim são os homens. Quem vai reconhecer primeiro as ervas daninhas são os homens. Quem vai perceber o coração da esposa quebrado são os homens. Quem vai perceber que está sendo um ogro, um grosso, são os homens. Quem vai perceber as ervas daninhas, que você ficou indelicado, que você não é mais amoroso, que você não é mais aquele namorador, o gentleman que era no namoro, é o homem. E é por isso diz: deixe pai e mãe. A partir do momento que o homem deixa pai e mãe, ele está dizendo: ó, meu compromisso, minha responsabilidade, minha prioridade é dar conta dessa casa. Se você é um homem, se casou, mora na casa dos seus pais ainda, você precisa cumprir a palavra. Em alguns momentos, por conta de necessidade, óbvio, nós voltamos para a casa dos pais. Por um curto período de tempo, aqueles que passam por algum tipo de necessidade não vão para a rua. Tem uma casa para voltar se necessário. Por curto período de tempo, casais não moram com seus pais. Pais no final da vida podem até morar com casais. No final da vida, não sogra, não sogro que tem vigor. Aluga uma casa para tua sogra e diz para ela assim: minha cascavel preferida. Não, brincadeira. Irmãos, casal precisa ter a sua casa. Diga comigo: casal precisa ter a sua casa. Porque ali, irmãos, ali na tua casa é lugar de vocês falarem coisas sérias, andarem pelados. Vocês estão entendendo? É a sua casa. É resolver os conflitos do seu jeito. É a sua casa. A outra coisa que a Bíblia diz é: deixe pai e mãe e agora vocês vão se unir. Se unir é quando vocês decidem ir para o mesmo propósito. Agora a gente vai se unir. A gente vai trabalhar junto, a gente vai crescer junto, a gente vai romper junto, a gente vai cuidar de tudo junto. Nós vamos ser uma família. E depois eu quero gastar um pouquinho mais de tempo nisso. Precisa se tornar. Irmãos, quando a gente se casou, tudo que eu queria era que a Naine se tornasse igual a mim. Tudo que eu queria: Naine, você vai ser... Porque o jeito que eu sou é o perfeito. É o melhor jeito. Uma família italiana, o jeito falador, o jeito... E a Naine, o jeito dela não era o jeito que eu gostaria que a gente fosse para sempre. Porque ela era muito calma, muito tranquila, muito modesta, muito quietinha. Ela falava pouco. Então, tudo que eu queria que ela se tornasse igual a mim. Mas quando eu me casei, tudo que eu mais amava nela é que ela era cuidadosa quando falava, que ela era muito sábia em não usar palavras como eu, jogadas ao vento. E de repente tudo que eu achava especial nela no casamento, eu disse: não, você vai se tornar igual a mim. E por outro lado, ela também queria que eu me tornasse igual a ela.
mais pacata, mais caseira, mais tranquila. E ali você pode imaginar o quanto a gente quis, ao invés de se tornar, a gente quis tornar um ao outro parecido. Irmãos, e quando a Bíblia diz se tornar, tem coisas em você que são tão especiais, que não tem no outro, e que enquanto vocês não se tornam, vocês não são abençoados. E hoje, tudo que eu mais admiro na Naine é que ela é muito diferente de mim, mas nós somos parecidos naquilo que importa. E a gente é feliz, porque eu respeito a diferença dela, ela me respeita, e a gente parece tão igual, apesar de ser tão diferente. Isso é um trabalhar. E talvez tudo que você está querendo é tornar a pessoa parecida com você. Quando na verdade tudo que a Bíblia diz para você é: tornem-se um com o outro. Tem coisas que você não tem, só o seu marido tem, e o contrário é verdadeiro. E eu quero encerrar falando para vocês hoje que existem algumas coisas que faz com que a gente torne-se um no casamento. Quando a gente comunica bem a nossa verdade. Quando a falta de compromisso acontece em nosso casamento, gente. Quando você olha para esse casamento apenas como um registro, como um contrato, você vai perder o propósito desse casamento. O que vocês fizeram foi uma aliança. Se você é casado aqui, pegue na mão da pessoa e diga para ela: eu tenho uma aliança com você, não um registro civil. Não um contrato, eu tenho uma aliança com você. A outra coisa que essa aliança traz para nós, irmãos, o contrato você pode quebrar, a aliança é inquebrável. Eu vou repetir: contrato você quebra, a aliança é inquebrável. E uma das coisas que a gente aprendeu nas nossas crises, nos nossos conflitos, é que se isso não é um contrato, isso é uma aliança, nós nunca vamos quebrar isso. Não importa o que acontecer, a gente nunca vai quebrar isso. Então, palavra divórcio não vai existir no nosso casamento. Nunca, no pior momento, use a palavra divórcio no seu casamento. Como disse a esposa do famoso evangelista Billy Graham, quando foi perguntado para ela: doutora Ruth, você já pensou em se separar do doutor Billy Graham? Ela disse: me separar nunca, mas assassinato muitas vezes. Não há porta para divórcio, amém? Amém, irmãos? Amém ou não amém? A outra coisa é quando você não se comunica bem. A má comunicação é destruidora para se tornar uma só carne. Às vezes vocês querem se tornar uma só carne, mas, irmãos, saber brigar também é um grande desafio. Lembra de uma coisa: eu sou da Vila Iná. Eu cresci na Vila Iná. Quantos conhecem a Vila Iná? A Vila Iná agora é um paraíso. Eu era na época que ela era considerada Vila Iná, Vila do Iraque. Eu vi muitos meus amigos tendo briga de rua. Eu nunca me envolvi em briga de rua. Eu era meio contrário a isso, mas eu via meus amigos brigando e eu sei o que é uma briga de rua. Briga de rua não tem regra, é ou não é? Briga de rua, você pega o que tiver perto, o importante é acabar com o outro. E eu descobri que muitas pessoas se comunicam dessa forma, que nem uma briga de rua, destruindo, quebrando, tudo que tiver ao teu alcance você pega para arrebentar o outro, tudo que nós, vem para cá, vamos entrar nessa briga para valer, você traz coisa até do passado. Mas eu descobri também que para a gente brigar, e a gente precisa brigar, a gente precisa ser como o de boxe. O boxe tem regras claras, tem lugares que você não pode acertar, sim ou não? Irmãos, tem coisas que você não pode fazer numa briga. Tem coisas que você não pode falar numa briga. Eu quero falar algumas delas aqui. Uma das coisas que eu e a Naine dissemos: isso não vai ter, porque a gente briga, a gente discute, a gente discorda. Porque brigar não quer dizer desrespeito, violência.
A Naine é muito forte, ela tem as posições dela muito firmes. Mas nós tomamos uma decisão em toda a briga nossa. Por isso, nossos filhos nunca viram a gente cometer esses erros aqui. Nunca. E eu quero dizer para você, nunca. Um deles é que nunca nós iríamos levantar a voz um com o outro. Nunca. Tem regras. Nossas discussões têm regras. Nunca levantaríamos a voz um com o outro. A segunda coisa, nunca levantaríamos a mão um para o outro. Gente, em algumas discussões, especialmente no começo do nosso casamento, sanguíneo, subia um sangue assim, ó. Eu saía, dizia, Senhor, Senhor, Senhor. Por quê? Até a gente ter autocontrole. Irmãos, nós tomamos uma decisão. Nunca vamos dizer palavras como nunca ou você sempre. Você nunca fez isso para mim. Você nunca gostou de mim. Nunca me amou direito. Você nunca faz as coisas. Você nunca protege essa família. Ou você sempre é assim. Você sempre me trata assim. Você sempre age desse jeito. Você sempre tem que trazer as coisas do passado. Vocês percebem que essas palavras, elas são pesadas demais. Irmãos, quando a gente quer se comunicar bem, brigar bem, a gente tem que tomar um novo lugar na nossa história. E por último, quando a gente não resolve conflitos e joga eles para debaixo do tapete, não se engane, você só está cuidando dos ovos da serpente. Nessa manhã eu quero declarar sobre alguns casais aqui. Haverá libertação, cura e raízes profundas que vão fazer esse jardim se tornar um belo jardim. É a minha oração em nome de Jesus para vocês. Vamos colocar em pé. Irmãos, se você está junto aí com o seu cônjuge, pega na mão dele. Traz para perto. Lembra? Deixar, unir e se tornar. Chega perto. Talvez existem algumas cobras que estão aí atacando o teu casamento. Eu quero declarar sobre a sua vida. Uma nova história começa a partir do momento que você coloca as botas e as luvas e você vai trabalhar o teu jardim. Talvez tudo que você precise é fazer somente isso. Ajuda de fora é importante, pessoas para te dar um conselho ou outro, eles são importantes, mas quem vai trabalhar isso são vocês. Pai, eu quero orar sobre essa casa, sobre essa igreja, sobre esses casamentos. Pai, eu quero declarar sobre eles tua poderosa mão. Senhor, eu abençoo esses casamentos com poder e unção. Senhor, eu peço, libera sobre eles tudo o que eles precisam para vencer passado geracional, abusos e traumas. Senhor, eu oro sobre eles agora, que eles possam tomar uma posição nessa manhã de trabalhar o seu jardim. Senhor, eu oro para que eles possam vencer essas cobras que estão destruindo, Senhor, sejam rejeições ou até fortalezas mentais. Senhor, eu oro para que eles saibam brigar, eu oro para que eles saibam se comunicar, e eu oro para que eles tirem os conflitos debaixo do tapete e eles destruam essa serpente. É a minha oração em nome de Jesus, e quem crê diz amém. Se você é novo aqui, não vai embora sem pegar uma lembrancinha nossa. Deus abençoe, vão com Deus em nome de Jesus.